só, ter que gravar um vídeo, foi mal. tá ligado? Tá 2 da manhã já. Ó, Tá tarde já, mano. desliga Vai aí. gravar, por Desliguei. favor, tá ligado? Fazer o vídeo. Não. De boa. Tamo junto. É nóis. Pois é. Esse mundo de hoje, ele tá difícil pra caramba. Porque no mesmo minuto que você para de fazer alguma coisa, você se pega lá, no telefone, passando a tela pra cima e pra baixo, scrollando e com dopamina no seu cérebro a cada 1 minuto, mais ou menos, de vídeo que você vê. Até menos. Então o tempo todo seu cérebro tá bombando dopamina pra dentro dele. E sem uma razão lógica por trás disso. Não tem nada de realmente hiper recompensatório que você tá tendo ali pra ter esse tanto de dopamina. E seu cérebro tá lá, mano. E isso não faz nem um pouco bem. Produzir conteúdo hoje em dia tá sendo um negócio tão difícil por causa dessa merda que antes você conseguia ver um vídeo tipo um Venom Extreme lá, o Resident Evil que fazia vídeo de Minecraft há muito tempo atrás e você assistia numa boa. Você falava, caraca, os caras não tá fazendo nada demais. Eles abriram a tela, o gravador, eles começaram a jogar o jogo que eles estavam jogando e falar um monte de coisa e entreter a gente da forma mais convencional e minimalista possível. E hoje, se você não tem toda hora motion passando pra lá e pra cá, texto aparecendo na tela, um monte de coisa, você fica entediado. Você sai do vídeo. Você não assiste um vídeo de 9 minutos se não tiver um monte de coisa popando na tela o tempo todo e se não tiver uma trilha sonora que tá sempre trocando e fazendo com que você fique preso àquele vídeo. Porque hoje o criador de conteúdo não faz mais conteúdo para entregar um vídeo bom. Ele faz um conteúdo que prende. Isso não necessariamente é entregar um conteúdo bom. Às vezes o vídeo do cara nem é tão bom, mas se ele sabe te prender a tua atenção de uma forma que talvez outros criadores de conteúdo não saibam, isso é difícil, principalmente pra gente que entende a criação de conteúdo da forma antiga, da forma que não é dopamina o tempo todo. Por exemplo, eu posso não ser um cientista explicando algo científico. Eu te garanto que eu não vou te explicar algo científico melhor do que aquele cientista, mas possivelmente, por eu saber editar melhor que aquele cientista, as pessoas vão ficar vendo o meu vídeo até o final e não vão ver o conteúdo informativo que ele tá passando, sabe? Esse é um dos exemplos do que tá acontecendo hoje com esse vício em dopamina, com essa massa de coisas que tá fazendo de tudo pra prender a tua atenção. E tá certo, são até vídeos de qualidade, às vezes, só que o ponto é, eles não querem prender a sua atenção. Eles têm que prender a sua atenção, porque o seu cérebro já tá tão treinado para uma recompensa instantânea que ler fica difícil. Assistir um vídeo de 10 minutos fica difícil. Se alguma coisa não estiver acontecendo de uma forma extremamente chamativa, fica difícil. Se uma série tá passando e tá tendo um diálogo entediante, que é só uma conversa, fica difícil. E aí você troca, porque você precisa daquela dopamina instantânea. Só que o problema tá em que quando você vai buscar essa dopamina, você não vai procurar algo do seu interesse. Você não vai procurar algo que vai te desenvolver como pessoa em nenhuma maneira. Você vai pegar o teu telefone e você vai começar a scrollar o Instagram, o Shorts, o TikTok, e você vai ver um monte de coisa, tipo dança, mulheres se exibindo, coisas pra você rir. E engraçado, né? Você não consegue, às vezes você não para, você percebe, mas você não para pra pensar que, convenientemente, se você tá triste, vão aparecer vídeos tristes. Se você tá feliz, vai aparecer vídeo feliz, vai aparecer coisa engraçada. Se você tá com raiva, vai te aparecer algo motivacional. E tudo isso pra te prender ali. E eles conseguem fazer isso. Eu não tô falando dos criadores de conteúdo de vídeos curtos. Porque essas pessoas, elas literalmente só fazem o que o algoritmo deu na mão delas pra fazer. Mas sim do algoritmo, sim do Instagram, sim do TikTok, sim do Shorts. Eles não querem que você pare de rolar a tela. Só que até quando
rolar a tela vai continuar sendo indiferente para você. Indiferente eu quero dizer, até quando rolar a tela não vai estar atrapalhando a sua vida. Esse é o ponto que difere. Uma coisa é você parar 15 minutos para poder distrair um pouco a sua atenção e assistir um pouco de Reels, de TikTok. Outra coisa é você se pegar preso por 5 horas. 5 horas de nenhuma produção. No sentido de nenhuma produção pessoal e nenhuma produção profissional. Você simplesmente não fez nada. Você não ganhou nada. Talvez você tenha ganho algum conhecimento se você acompanha Reels que passam conhecimento. Mas fora isso, se você ficou vendo Reels porque estava engraçado, porque tinha mulheres atraentes, porque tinha homens atraentes, você não ganhou nada. No fim do dia, você vai dormir e amanhã, adivinha, o ciclo vai se repetir. Você vai continuar fazendo a mesma coisa. E isso é o que está tornando tanto a criação de conteúdo difícil quanto o aprendizado. A gente está num momento da vida em que até para a pessoa aprender algo fica difícil. Porque, na maioria das vezes, se ela pode evitar aprender algo, ela vai. Então, se ela pode evitar ou prolongar aquele conhecimento, por exemplo, eu quero tanto ler aquele livro X, Y, Z, mas o meu telefone tá aqui. Para eu fazer isso aqui, e eu já tô no Instagram, eu precisei de poucos segundos, talvez 1, 2, 3, para eu me levantar, ir até a minha estante de livros, pegar um livro, abrir o livro e ler não faz tanto sentido para mim. Eu posso postergar isso. Eu posso dizer, amanhã eu leio, e amanhã você não vai ler. Ah, mas é claro que ler é chato pra caralho, porque não passa nada, não tem nada. Ler é pra quando não existia televisão. Beleza. Aonde estão anotados todos os artigos científicos, todas as coisas, todas as bases de tudo? Aonde você aprende o desenvolvimento pessoal? Aonde o tutor que está te passando um conteúdo visual aprendeu aquele conteúdo que ele está falando naquele vídeo? Foi tudo a partir de uma leitura, foi tudo a partir de uma escrita, ou de uma aula que envolve uma escrita. Eu concordo que assistir é mais chamativo que ler. O seu sensor de dopamina, quando você está assistindo alguma coisa, é muito mais alto do que quando você está lendo. Porque tem o visual. Você tem 2 tipos de feeling quando você está assistindo: o visual e o auditivo, o sonoro, certo? Porque você está ouvindo sons, você está vendo movimento. Quando você está lendo, você tem apenas um estímulo, que é consequentemente mais fraco, mas eu posso dizer que não é mais fraco. É a sua imaginação. Então, quando você lê ou quando você ouve que uma árvore é verde, ela tem um buraco no centro, e dentro desse buraco tem um esquilo. Você imaginou aí a árvore que eu acabei de dizer, você imaginou ela da sua forma, que está diferente da minha forma de ver aquela árvore, gerando perspectiva diferente de como o mesmo assunto pode ser abordado. Agora, se eu coloco uma árvore genérica aqui na tela, você sabe como essa árvore é. Fulano sabe como essa árvore é. Ciclano sabe como essa árvore é. E nenhum tem uma perspectiva diferente sobre o mesmo assunto. Então sim, ler é importante. Imaginar é importante. Ter uma mente fértil é importante. E justamente o que mais deveria ter uma mente fértil hoje é o que menos tem uma mente fértil hoje. As crianças. Elas não têm uma mente fértil como, por exemplo, na minha época. Eu não sou tão velho, eu tenho 22 anos. Elas não têm uma mente fértil como há 50 anos atrás. Porque quando é para criar algo, elas não vão fazer. Elas vão preferir pegar o tablet e o telefone e, além de ver Reels, estar jogando alguma coisa no tablet ou no telefone, que vai chamar muito mais atenção do que sair ali e começar a brincar correndo e imaginar que você tem uma espada de fogo e lutar contra um inimigo que nem existe, mas ele tá na sua frente, porque a tua imaginação é tão boa que aquilo pra você é vida real. Quando você era criança, você era um ator, sem problema nenhum. Hoje, as crianças não conseguem nada se não tiver pronto.
Tem criança que não consegue mexer os dedos da mão. E é engraçado porque eu não acreditava nisso até eu fazer os testes com todas as crianças que eu via. Eu viro pra elas e falo assim, crianças eu quero dizer, tipo, de 3 anos de idade, 4 anos de idade por aí, tá ligado? Eu falo, faz isso. E eu vi algumas que elas ficaram tipo, como? E tentava aqui, ó, e aí mexia o dedo, tipo, eles não descobriram a coordenação motora pra fazer isso, tá ligado? E eles não conseguem. Mas quando você olha pra eles, eles estão assim, ó, com os 2 dedos no telefone, movendo pra cima e pra baixo o telefone, arrastando e digitando coisa. Mas eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem pegar iogurte num potinho com o dedo e lamber igual a gente fazia. Isso por causa deste grande problema. O problema não é o telefone, o problema não é o computador. O problema é a dopamina que está sendo gerada a partir dessas ferramentas. E todo pai e mãe, consequentemente, e todas as pessoas que já são adultas têm que se conscientizar disso. Você que não consegue mais assistir um vídeo, provavelmente tem pouca gente que tá nesse vídeo até agora, porque ele já tem 14 minutos e ele já vai estar mais rechoncho na versão final, porque eu vou editar esse vídeo ainda. E eu vou trazer uma coisa mais curta e breve possível, porque eu sei que senão não vai ter retenção nenhuma esse vídeo. Mas se você tá aqui até agora, você tem que se conscientizar de que isso é um problema. Além de ser um problema da geração atual, ela está afetando gerações passadas e gerações futuras. Diferente de qualquer outro problema da geração passada que não conseguiu afetar a gente. Como, por exemplo, guerras. Guerras afetaram a gente em um sentido um pouco distante, mas não diretamente. Você não mudou quem você é por causa de uma guerra que você não viveu. Mas os telefones estão mudando as pessoas da geração passada, as pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, todas as pessoas. Porque ele não é algo situacional, ele é algo atemporal, no qual não importa qual idade você seja, você tem acesso. Você tendo acesso, você consegue mexer, porque existem telefones com acessibilidade para todo mundo, então qualquer um consegue usar um telefone, a não ser que você tenha uma deficiência e até assim você consegue. Então, é algo atemporal. A gente sabe que não tem como lutar contra. E não tem que lutar contra. Tudo bem, ele existe. Mas o que eu posso fazer para eu diminuir isso? Deletar o Instagram não vai funcionar, meu amigo. Deletar o TikTok não vai funcionar. Ah, eu vou deletar essa semana que eu vou parar de ver TikTok. Vou deletar o aplicativo. Não vai funcionar, cara. O Apple Store fica ali, o Play Store fica ali. Tá no mesmo lugar, você vai clicar e vai baixar de novo. Não existe isso. E fora que, deletar o TikTok, o Instagram, mas continuar com o YouTube não faz diferença. O Shorts é a mesma coisa. Então como que você evita, como que você diminui esse dano? Porque isso é um dano cerebral. Isso é um problema no qual o seu cérebro não consegue não estar em estímulo 100% do tempo. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Como que você vai ser capaz de esperar numa fila se você não aguenta ficar mais de 2 minutos vendo alguma coisa? A gente vive o surreal e a gente tá tendo que se adaptar todas as vezes para isso continuar. Por que nós não pensamos, eu tenho que controlar? Por exemplo, como tudo na vida é controlado. Você tem um horário de trabalho. Por mais que isso seja chato, você tem um horário de trabalho. Você tem um horário de diversão. Por mais que aquele horário acabe, você ainda se diverte. Por que não separar um pequeno horário para isso? E aí entra o paradoxo. O paradoxo da questão é que separar um horário para trabalhar, separar um horário para jogar, separar um horário para ler, são coisas que têm um ponto final. E não é tão difícil ter um ponto final. Porque, por exemplo, se eu tô jogando alguma coisa e eu ficar por mais horas que eu consiga estar jogando, por exemplo, vamos botar uma carga horária alta de 12 horas seguidas jogando alguma coisa, em algum momento aquilo vai me entediar. Em algum momento a minha dopamina vai subir, mas ela vai descer. E aí eu vou falar, ok, já deu por hoje. Talvez amanhã eu me divirta mais.
Só que o problema é que quando você tá no Instagram, quando você tá no Shorts, quando você tá no TikTok, a sua dopamina nunca desce. Porque sempre são tópicos diferentes, de assuntos diferentes, e que você está sempre interessado. Então, o seu controle deixa de ser o seu controle. Você deixa de ter controle próprio e o algoritmo começa a te controlar. É esse o ponto do paradoxo que a gente precisa evitar. A gente precisa treinar tanto o nosso cérebro para ele ser capaz de identificar que, opa, eu tô preso nisso aqui. Eu não tô gostando de verdade, eu tô preso. Até porque eu imagino que você, que provavelmente já perdeu dezenas de horas da sua vida, centenas de horas da sua vida vendo TikTok e não adquirindo nenhum conhecimento, você não deve ter gostado disso. Quando você vê que na verdade você não progrediu, você não evoluiu como ser humano, imagino que você não deve ter gostado disso. E você passou 1000 horas ali na frente da tela. Você diria que você quer ou que você tá sendo forçado, ou que você tá preso àquilo? Pois é. E é aí que você tem que definir um ponto, onde a sua disciplina ela vai ser maior. Mas a grande questão ainda é, como eu posso fazer isso? E a forma mais simples é você pegar um caderno ou você pegar seu telefone e anotar. Eu quero de X a X horário, ou se não, de tal em tal tempo. Por exemplo, eu quero 30 minutos do meu dia para assistir Instagram. Eu preciso que esses 30 minutos, dentro de um período de 24 horas, ele se encaixe exatamente aqui? Não necessariamente. Você pode dividir o período de 30 minutos ao longo do seu dia de 24 horas. Por exemplo, eu vou assistir 10 minutos após o café da manhã, quando eu estiver no meu tempo livre. Beleza. Aí como que você vai fazer para não ficar preso àquilo? Porque esse é o grande ponto. Você vai ficar preso se você não se preparar. Você vai acabar rolando por mais de 10 minutos. Você vai botar um timer no seu telefone. Um alarme. Daqui a 10 minutos. Ligou o alarme, abriu o Instagram. Você vai estar rindo, dopamina lá em cima. Bum, alarme. Fechou o Reels. E aí você vai ter que se preparar antes de começar a sua atividade, porque a sua dopamina ela vai cair tão drasticamente que a vontade de voltar vai ser grande. Mas você vai beber uma água, você vai passar, você vai lavar o rosto e você vai falar, ok, esse momento eu dediquei para outra coisa. E você vai fazer outra coisa. Durante, sei lá, o seu café da tarde, você tem mais 10 minutos livre para você usar o Instagram novamente. Você vai lá e faz a mesma coisa. E à noite, por fim, não antes de dormir, por favor, não assiste Reels, Shorts e TikTok antes de dormir. Nem se você pegar uma série pra você ver é tão ruim quanto você assistir TikTok, Shorts ou Instagram. Porque a dopamina vai subir, o seu sono vai sumir por causa do cortisol. Então assim, não faça isso. Pega alguma coisa que vai te relaxar. Pega uma série mais calma. Ou talvez você seja um pouco diferente assim como eu. Eu prefiro ver o que eu gosto pra dormir. Mas que seja uma parada mais agitada, em algum momento vai me dar sono. E se eu não assistir, a minha cabeça não para. Então você tem um limiar. E nesse limiar você faz o quê? Se ajuda. Toma um banho quente, bota a tela amarela e vai. Assiste a sua série. E daqui a pouco você dormiu. E você nem viu como. Ok. Então à noite, só se for ali pelo período da janta, você pega pra fazer isso, mas não muito tarde, tá? E aí você começa a construir essa rotina. E dentro dessa rotina, você começa a encaixar, dentre esses pontos, coisas que você gosta de fazer. Se você gosta de ler, você pega pra ler um livro, mas você também não precisa ler 10 páginas de um livro por dia. Se você não consegue nem ler. E eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas eu faço isso, eu quero mudar isso e constantemente eu tô trabalhando pra mudar isso, mas, por exemplo, eu não leio todos os dias. Porque o que acontece é que eu leio 30 páginas em um dia, ou 20 páginas em um dia, e eu não leio mais o resto da semana. Só que o que é melhor pra você é talvez ler uma página por dia, mas você leu todos os dias da semana. Porque isso vai criar uma coisa que é óbvia, mas se chama rotina. A sua rotina vai ser aquilo e em algum momento você vai conseguir sentir falta de não fazer aquilo. Então, vai ser tão importante dentro da sua rotina
adquirir conhecimento. E quando eu falo ler de verdade. Você vai ler uma página concentrado no que você leu. Você vai anotar o que você leu. Você vai escrever sobre o que você leu. Você vai botar a sua perspectiva sobre o que você leu. E depois, isso vai virar parte da sua rotina. E você vai conseguir sentir até falta de não ter feito aquilo. Academia, leitura, o que você quiser. Trabalho. E aí, você muda o seu estilo de vida. E começa a combater esse grande defeito, que é a dopamina excessiva. Esse foi um vídeo. Ele é um vídeo só como um desabafo e ao mesmo tempo uma troca de conteúdo do meu canal. Eu pretendo fazer conteúdos geeks e falar sobre algumas coisas, talvez do dia a dia, coisas assim nesse canal, porque assim, galera, unboxing é difícil, tem que ter muito dinheiro e a situação está apertada para todo mundo. Eu não tô passando por uma situação boa financeiramente, então eu definitivamente não consigo trazer um unboxing para vocês, mas eu posso trazer um pouquinho do meu conhecimento e das minhas opiniões, que se você quiser dividir elas comigo, se inscreve no canal, ativa o sino e já deixa aquele like. Também não esquece de deixar aquele comentário, eu vou ler todos os comentários. Pode falar o que você quiser, o que você pensa sobre o assunto, sem mimimi. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!